Queria somente ler alguns trechos da palavra de Deus antes de entrar na palavra do Senhor, que o Senhor tem colocado no meu coração. Se você puder ficar de pé mais uma vez somente, em reverência à palavra, abra sua Bíblia. Vai ter duas porções, tá? Primeira escritura a ser lida será no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 3. E depois a gente vai abrir a Bíblia no Salmo de número 128. A gente lerá aquele salmo também. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Todos acharam? Amém? Amém? Que diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Amém? Salmo 128 agora, por favor. Salmo 128, a epígrafe diz assim, o título, né? Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. E diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós pedimos, Senhor, eu te peço mais uma vez que o Senhor venha me ajudar a pregar, Senhor, a tua bendita palavra. O Senhor conhece as minhas limitações, mas eu peço nesse momento que eu possa desaparecer e que somente o teu Espírito possa ministrar aos corações nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Podem se assentar, irmãos. Como vocês estão vendo ali na tela, o tema é sobre alinhamento. Um desses dias eu estava indo para um determinado lugar e eu notei que o meu carro estava um pouco diferente. Geralmente, o meu carro é macio, né, relativamente falando. E naquele determinado dia eu senti que alguma coisa estava estranha naquele carro. Estava querendo chegar ao meu destino, mas algo estava estranho, estava fora do lugar. Eu notei que a direção, o volante, ele começou a tremer um pouquinho. E eu notava que todas as vezes que eu largava o volante, a tendência do carro era se desviar da linha reta que eu queria levar. Então, o que eu fiz? A gente levou o carro para o mecânico. E depois de algumas análises, ele me chamou lá e o carro suspendido, ele falou: olha, o seu problema está sendo problema de alinhamento do carro. E ele me mostrou como os pneus estavam sendo gastos assim, né? Um estava sendo mais gasto que o outro, justamente porque o carro não estava andando em linha reta. Algo aconteceu no sistema para fazer com que aquele carro saísse do seu eixo central e começasse a pender fora do seu alvo. E fazia com que essa locomoção, o meu objetivo de chegar ao meu destino, fosse um pouco assim perturbado. Nos dias de hoje, irmãos, eu queria propor para a igreja que nós, no meio cristão, infelizmente, estamos tendo um problema de alinhamento. Nós queremos e estamos tentando conduzir as nossas vidas, a nossa família, sair do lugar onde estamos, rumo a um destino onde nós queremos chegar, mas estamos percebendo que há problemas. Problemas nas nossas vidas, problemas com os nossas mulheres, os nossos maridos, problemas com os filhos. E nós percebemos que, principalmente na área de homens, está faltando um alinhamento. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui nessa manhã. Nós lemos, então, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, e Paulinha, você pode botar o primeiro slide aí, que existe um alinhamento determinado por Deus. Não foi criação humana, mas foi determinado por Deus. Nós lemos, então, no trecho, em 1 Coríntios, que há um alinhamento estabelecido por Deus.
No slide você vai ver que Deus é o cabeça, e ali está em inglês, certo? Mas 1 Coríntios 11:13. Deus é o cabeça de Cristo. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça de toda mulher. E nós vemos que há um alinhamento criado e estabelecido por Deus. Quando Cristo esteve na igreja, na terra, quer dizer, Deus era o cabeça, ele se alinhava completamente à vontade de Deus. Cristo hoje quer que todo homem de Deus esteja alinhado debaixo de Cristo, e, por consequência, isso vai fazer com que a mulher do homem, o marido, né, que a mulher esteja alinhada perfeitamente debaixo do seu marido. A palavra nesse texto, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, fala sobre cabeça. A cabeça, na palavra, no texto grego, é a palavra kafalé, que representa, no sentido bíblico, governo, representa liderança e representa o partido responsável, responsabilidade. Cristo, quando esteve na terra, Deus se responsabilizava por Cristo. Cristo hoje está nos céus e ele se responsabiliza por todo homem de Deus. E todo homem de Deus tem que ser responsável pela sua esposa e pela sua família. Amém? Se você, então, irmão, homem de Deus, não está alinhado, diretamente alinhado, perfeitamente alinhado com Cristo, você se abre para ter uma vida problemática. Se você tem uma esposa e filhos que lhe seguem e você não está alinhado debaixo de Cristo, você pode estar contribuindo para que a sua família seja problemática, porque você está fazendo com que eles também não estejam alinhados debaixo de Cristo. Vocês estão entendendo? O que é uma vida, então, alinhada a Deus, você pergunta? Simplesmente, irmãos, é uma vida totalmente entregue, consagrada a Deus e a sua palavra em todas as suas vidas, em toda a área de sua vida. É aquela pessoa que sabe que se não fosse Deus na vida dela, ou na vida dele, ele não estaria nem vivo. É uma vida onde reconhece que Deus ele é a fonte de tudo, tudo, tudo na sua vida. Ele é um homem onde reconhece que cada passo ele é guiado por Deus, e se não fosse Deus na vida dele, ele não estaria ali vivo. Se não fosse Deus cuidando, a sua família já estaria destruída. Se não fosse Deus na frente, a sua família, seus filhos estariam desviados, quem sabe mortos. Mas é uma vida que reconhece que Deus é a fonte de todas as coisas. Tem um grupo que eu gosto muito, é a Oficina G3, né? Quem conhece? Só a nova geração, certo? Tem um vocalista, ex-líder do grupo lá, do Oficina G3, chamado PG. Ele traduziu uma música que me veio à mente quando estava preparando esse texto. E a música diz assim, olha o refrão dessa música. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã sejas o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam o meu alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Qual que é uma vida temente a Deus? É uma vida que é isso aqui, que, Senhor, que Tu sejas o meu universo. No momento quando eu acordar, que Tu sejas o meu primeiro foco, o meu primeiro pensamento. Durante o dia, em cada passo que eu der, que a Tua presença e o Teu poder sejam o meu alimento. Até na hora que eu for deitar de novo, que o Senhor vinha me impregnar com a sua presença. Isso é o desejo de um homem de Deus que está alinhado com Cristo. E se o seu coração não deseja, não está com vontade de ter isso, se você não tem esse desejo, peça misericórdia, porque Deus está aqui nesse lugar para te ajudar. Ele quer fazer brotar esse sentimento, essa sede. Tem um salmo que diz, como a corça anseia. A irmã, eu lembro da pregação da Edmeia, quando ela estava aqui, a pastora Edmeia, disse que na palavra o ansiar é a palavra em inglês chamada pants. E essa palavra pants representa alguém que está ansioso,
Imagine um animal ansioso para ter uma gota de água. E o salmista diz, como a corça anseia pelas águas, assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. Peça a Ele, nesse momento, homem de Deus, para que Ele venha reacender essa chama no seu coração. Porque nós estamos falando aqui de alinhamento. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos. A palavra rogo-vos é pedir insistentemente que você apresente os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. É todo o seu ser. Todo o seu ser. Um dia eu estava vendo um seriado com a minha esposa, de repente, uma cena lá, vem um casal, um chamando o porquinho, vem cá, meu porquinho lindo. Não, você que é minha porquinha linda. Você é minha porquinha mais linda, a porca mais linda que já vi. Não, você é meu porco predileto. Já pensou, irmão, chamar sua esposa de porcos? Vem cá, minha porquinha. Eu não entendi nada, a gente ficou se olhando, né, Leila? A gente ficou se olhando, não entendendo nada. Depois que eles foram explicar a história, tem uma história aqui na América que é sobre a galinha e o porco. E eles estavam andando no caminho, conversando, né? Como é que está o galinheiro, como é que está a pocilga. E passaram em frente ao restaurante. E passando em frente ao restaurante. E tinha uma placa no restaurante dizendo assim, precisa-se urgentemente de ovos e bacon. A galinha olhou para o porco olhou para a galinha falou, vamos ajudar esse cara aí. Vamos fazer o seguinte, eu dou os ovos e você dá o bacon. O porco fez que nem o meu sogro lá de Minas Gerais. Você está doido, senhor? A galinha não entendeu nada, falou, por quê? E o porco falou, olha, para você os ovos são uma contribuição. Para mim o bacon é a minha vida inteira, não tem volta. E é isso mesmo que Jesus quer de nós, homens. É um compromisso onde você não tenha mais volta. Deus não quer uma contribuição sua. Não, Ele te quer por inteiro. Cada área da tua vida, cada pensamento, cada desejo, cada plano que você fizer, que seja colocado aos pés da cruz primeiro. Ele é o meu Senhor, Ele é o nosso Senhor, e nós temos que não somente professá-lo com as nossas bocas, mas temos que evidenciar isso com as nossas atitudes. Ele quer isso, um compromisso total com isso. Então, ele diz assim, então, para que você consiga fazer isso, não sede conformados com esse mundo, em Romanos 12, versículo 2, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não deixe que esse sistema desse mundo influencie o seu pensamento e o coração, mas que o seu pensamento e o seu coração estejam dentro da palavra de Deus, na presença através da oração, que ela venha encher a sua vida. Porque se você quiser experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, estou olhando o versículo de trás para frente agora, você tem que renovar o seu entendimento. E a maneira como quando você renova o seu entendimento, você vai ser transformado. E à medida que você vai ser transformado, como é que você vai ser transformado? É não se conformando com esse mundo. Então, nós temos que colocar isso em prática. E Deus tem uma promessa. Se você pedir a Deus um coração que é dedicado, totalmente voltado a Ele, Deus tem uma promessa para todo homem de Deus aqui nesse lugar. A promessa está, então, agora nós vamos para o Salmo 128. O que é ter... Você tem algum exemplo de uma vida que é abençoada por causa desse alinhamento? Esse salmo te descreve e nos ajuda a entender nessa manhã. Esse salmo aqui descreve o alinhamento de um homem de Deus e o que acontece quando esse alinhamento existe numa família. Nós entendemos que este salmo é escrito para um homem, porque no versículo 3 fala a sua mulher, e no versículo 4 fala que assim será esse homem abençoado. Então, ele é dirigido para todo homem de Deus. Nós entendemos, então, que o tema de hoje é sobre alinhamento. E esse salmo envolve 4 áreas
quatro áreas, né, da nossa vida, essencial para a nossa vida como homens. Eu não sei se eu terei o tempo de falar das quatro, mas eu farei o possível. Então, Salmo 128, todo mundo com a Bíblia aberta aí? Ele diz o seguinte, olha, a palavra de Deus, ela profere uma bênção sobre todo homem que teme a Deus. Ele diz assim, bem-aventurado ou abençoado, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Entenderam? Primeira palavra a ser descrita aqui é temer. A palavra temer, a palavra abençoado, ser bem-aventurado ou abençoado. No sentido bíblico, essa palavra significa experimentar, desfrutar e estender a bondade de Deus através da nossa vida. Isso é ser abençoado, é você experimentar e desfrutar do favor de Deus, da bondade de Deus. E não para por aí. Quando você recebe, você vai querer distribuir a bênção. E aí começa o fluxo de bênção, o fluir da bênção. Então você, para ser abençoado, tem que ter um critério. E o primeiro critério encontrado nesse versículo aqui é o seguinte, é a palavra temer. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Para você ser abençoado, você tem que temer ao Senhor. Essa palavra, temer, é uma palavra que, na maioria das vezes, tem um sentido duplo. Todos nós conhecemos a palavra temer relacionado com medo, certo? É quando falam para a Argentina que o rival vai ser Brasil. Ou quando falam para o Brasil que o rival vai ser Alemanha. Né? Não, tinha que dar. Bom, então, temer, aquele medo que dá, sabe? Aquele receio do mal, aquela vontade de fugir. Mas com Deus tem outro segundo sentido. É o sentido de assombro, é aquela reverência sentida quando você está diante de uma autoridade suprema. Está entendendo? E eu, quando estava escrevendo essa mensagem, Deus me fez lembrar de algo, gente. Eu estava namorando a irmã Leila, no tempo de faculdade, aqui na América. E eu não sei o que lá, eu tive que me arrumar rápido. Entrei no carro de uma vez, irmãos, e eu estava morando num condomínio. Isso lá em St. Petersburg, né? Aqui na Flórida. E então, eu saindo lá, o meu condomínio, então, na saída do condomínio, tinha 3 faixas. Uma para o sentido, né, que vai para a direita, uma faixa do meio e a outra faixa que ia para o sentido contrário. Estava escurecendo, tinha visibilidade, mas o dia já estava escurecendo. Olhei para um lado, olhei para o outro, vi trânsito vindo. Falei, acho que vai dar. Engatei a primeira, carro de marcha, saí cantando o pneu. Né? Saí cortando as faixas, irmãos. E eu entrei na faixa lá, a terceira faixa. Eu me senti o 007, irmão, naquele carro com marcha. Bonito. Posição no carro assim, né? Já viu o Playboy, né? Acelerando. Quando eu me dou conta, irmãos, eu acelerando. Quando eu faço isso aqui, irmãos, os irmãos conhecem aquela viatura preta aqui da Flórida? Tem uma viatura aqui para o pessoal da internet, tem o Polícia Estadual. Viatura preta. Pensa em alguém pálido dirigindo um carro. De susto, era eu naquele dia. Irmãos, naquela posição que eu estava, assim, agora, irmãos, reto, as 2 mãos no volante, tremendo. Meus olhos focados no velocímetro, irmão, focado assim para ver, assim, mas não desviava o olhar. O meu pé ficou tão sensível, irmãos. O meu pé direito, irmão, cada milímetro, eu conseguia controlar, nunca consegui fazer isso antes. E o carro reto, irmão. E ele ficou do meu lado, irmãos, acho que umas 10 milhas. Eu ia, ele ia. Eu parava. Ele parava, ele vinha e ficava do meu lado, suando frio. Sabe o que eu estou querendo dizer? A sua presença afetou tremendamente o meu comportamento na estrada. A sua presença, ele me fez mudar o meu comportamento.
Sabe, ele fez com que eu estivesse sabendo que eu estava sendo observado. Cada decisão, cada freada. Por quê? Porque eu estava na sua presença, eu estava sendo impregnado pela sua presença. Eu sabia que ele estava de olho em mim, então todo o meu ser ficou infectado, impregnado pela sua presença. E naquele momento eu entendi esse conceito de temer. Não é assim nesse extremo com Deus, mas é mais ou menos isso, irmãos. Você nunca está só. Cada decisão, você saiba que Deus está de olho na sua vida em todo momento. Por isso que esse homem deste salmo é assim, bem-aventurado aquele homem que teme ao Senhor. Ele sabe que Deus está de olho em todo momento. Ele não é só santo aqui na igreja. Ele é santo na sua casa, é santo no seu trabalho, é em qualquer lugar onde pisar o seu pé, ele é santo, porque ele teme ao Senhor, ele está alinhado com Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. É isso. Então, temer a Deus é isso. Isaías 33:6 diz que o tesouro, a Bíblia diz em Isaías 33, diz que há um tesouro a ser descoberto. Quando você teme a Deus, Deus será o seu tesouro. Isaías 33:6, não vou entrar porque senão não vai dar tempo. Mas esse é o problema. Em outras palavras, temer a Deus, em outras palavras, é levar a Deus a sério. E um dos maiores problemas da igreja hoje é que não se leva mais Deus a sério. Brincando com Deus. Diz que é, mas não é. Diz que serve, tem aparência que serve, na verdade não serve. Não, irmãos. Não há mais tempo de brincar com Deus. Peça misericórdia hoje, para que nós, homens de Deus, possamos tomar as nossas posições, culto de família hoje, e possamos que Deus nos conceda a graça para poder estar alinhados debaixo de Cristo Jesus. Amém? E ele diz assim, olha, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não é só falar que você teme a Deus, mas é você demonstrar com seus passos, cada passo que você toma, que você realmente, você é um homem consagrado a Deus. Que você não vai fazer as mesmas coisas que os caras lá do trabalho fazem. Não, por quê? Porque você é separado. Porque eu temo ao Senhor não é só de boca, mas é com as suas atitudes. Bem-aventurado aquele homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O andar é muito importante, significa o nosso viver a cada dia, principalmente quando não tem ninguém olhando. Sempre tem alguém olhando, né? Sempre. Que Deus nos conceda misericórdia e graça para sermos homens de Deus, como Deus quer. E ele diz assim, olha, tem bênção, se você conseguir temer a Deus em seu coração e andar segundo os seus caminhos, vem bênção em 3 áreas da sua vida, homem. Ele diz assim, versículo 2, pois comerás o trabalho das tuas mãos. Isso fala do seu trabalho. Você vai trabalhar e você vai poder desfrutar do teu trabalho. Deus vai proteger o teu dinheiro, ninguém vai te dar calote. Você vai produzir, você não vai... Quantas vezes o meu trabalho me dão projetos para fazer, não tenho a mínima ideia de como fazer, mas o que eu faço? Eu peço ajuda ao Espírito Santo. E ele tem me ajudado até hoje. Quantas vezes naquele projeto de brick ou de tile, ou não sei o quê, e você pede ajuda ao Espírito Santo para te inspirar, para te dar criatividade, e ele vai e te ajuda. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, porque, olha, comerás do trabalho de tuas mãos. Ele vai proteger a tua renda. Ele vai proteger o teu negócio. Ele vai proteger os teus projetos. Mas tem que temer a Deus. Tem que estar alinhado. Segunda coisa que ele vai proteger, ele diz assim, olha, e feliz serás. Ele vai proteger o teu estado emocional. Ele vai garantir a tua felicidade. No mundo tenebroso, onde só há tragédia, é algo que vai sobrepassar o nosso entendimento. Por quê? Porque Deus vai ser o seu escudo, a sua segurança emocional. Ele promete para você, homem de Deus, que você será feliz sim. E a terceira área, irmãos, ele vai estar presente no seu futuro, porque o fim desse versículo diz, e te irá bem.
Isso fala do seu futuro. Fala daqueles projetos, fala daquele do dia de amanhã que ninguém conhece. Deus já está lá. E Deus já vai preparar todas as coisas. Estava falando com minha esposa hoje de manhã. O nosso presente e o nosso futuro. Tem uma música que fala isso, né? Para Deus já aconteceu. Ele está no nosso futuro. Nada pega a Deus de surpresa. Agora pense comigo, homem de Deus. Quem melhor para ir na frente dos teus negócios, para cuidar da tua estabilidade emocional e para cuidar do teu futuro do que Deus? Deus promete, Deus tem essa promessa para você. Se você temer a Deus e andar em seus caminhos, você vai comer do trabalho de suas mãos. Você vai ser feliz e te irá bem o seu futuro. Mas nós estamos aqui falando sobre alinhamento. Vocês estão entendendo até agora? Todo homem de Deus é promessa para você. Se você se alinhar, isso vai acontecer. Mas estamos falando de alinhamento. E o primeiro grupo de pessoas que tem que saber que você é um homem de Deus, como você disse que é, não é a igreja. Né? Não é a diretoria da igreja, né? Uhum. Não é o círculo de oração. Primeiro grupo que tem que saber que realmente você é aquilo que você diz que é a sua família. E a começar com a sua esposa. E o versículo 3 diz assim: e a tua mulher, não as tuas mulheres, tá? A tua mulher, só se tivesse dúvida, tá? É a tua mulher. Chega. A tua mulher será como a videira frutífera. Irmãos, há uma promessa de que quando o homem se propõe a estar alinhado com Deus, e eu não estou falando de que você vai ser perfeito em todas as áreas, mas quando há sinceridade, quando você realmente está tentando, e as pessoas da sua família, principalmente a sua esposa, nota que você realmente está tentando, ela se torna em uma videira frutífera dentro de sua casa, e a promessa é que essa videira frutífera, tá, ela vai florescer. Ela diz assim: olha, a tua mulher será como uma videira frutífera. E eu quero abrir um parênteses aqui. Pode ser que o seu relacionamento com a sua esposa possa estar mal, possa estar desgastado, pode haver alguns problemas, né? Você comunica, ela não comunica contigo, ela toma e faz decisões sem consultar a sua opinião. Você pede para ela fazer A, ela faz B. Você pede para ela te ajudar em algo, ela diz que não. Você pede para ela mudar alguma coisa nela, ela se recusa. E uma vez, nesse tema, me veio uma pregação que eu tinha ouvido no rádio que me tomou em susto. Ele falou assim, que é exatamente nessa linha. Quem sabe, meu irmão, se a sua mulher não comunica contigo, se a sua mulher, você lhe pede para fazer as coisas e ela se recusa, quem sabe o culpado é você e não ela. E ele se baseou no texto em 1 Coríntios 11, versículo 7, onde diz que a glória do homem é a mulher. Quem sabe, ele falou, quem sabe ela apenas não está sendo um reflexo de como você, homem, está tratando a Deus. Ela não comunica contigo. Talvez é porque você não está comunicando com Deus. Ela toma decisões sem te consultar, porque às vezes pode ser, homem de Deus, que você não consulta com Deus primeiro. Ela pede, você pede para ela fazer as coisas e ela não faz. Pode ser, homem de Deus, que Deus te pede para fazer algumas coisas e você não está fazendo. Quem sabe ela não está sendo um reflexo daquilo, do seu tratamento para com Deus. Está vendo? Estamos falando de alinhamento. Se o homem estiver fora de alinhamento, a mulher vai seguir o desalinhado.
Mas nós estamos falando sobre alinhamento. E para nós homens, se a sua mulher está sendo assim, olha a bênção que é esse Deus maravilhoso, a promessa de que ela vai mudar. Porque olha o versículo, tua mulher será a esperança, ó glória. A esperança. Se a sua mulher não é aquilo que você deseja hoje, ela será. Se você temer a Deus, se você andar nos seus caminhos, Deus vai cuidar do teu futuro, do teu trabalho, da tua saúde emocional, e a tua mulher será. Glória! Tua mulher será videira frutífera. E olha só o que acontece. Paulinha, vê o segundo slide. Videira frutífera. Eu fui vasculhar um pouco sobre videira. Existem 3 coisas para que uma videira venha frutificar. A primeira é chamada o processo... Onde é que eu estou? O processo delas serem elevadas e asseguradas ou anexadas a um poste, tá? Porque se você não fizer esse passo ali, a vinha ela vai crescer no chão e ela não vai absorver todos os nutrientes que ela precisa para ser bem frondosa e produzir o fruto. Vocês estão comigo? Primeiro passo, ela tem que ser elevada e anexada, fixada num poste. Amém? Segundo passo, o próximo, Paulinho. Segundo passo é quando ela está bem firmada, quando ela está numa base bem sólida e elevada, aí ela pode, então, se espalhar no lugar que o agricultor escolheu. Então, naquele negócio é o processo de vegetação e floração. Porque ela está ali bem sustentada, ela recebe todos os nutrientes, ela é bem cuidada, e aí ela tem liberdade para se espalhar, crescer, florescer. Quando isso acontece, então, o terceiro passo, Paulinha, por favor, acontece a formação de frutas e maturação. Olha que delícia! Olha o fruto! Que delícia isso aí! Quando ela está bem sustentada, ela cresce e se espalha, aí vem o processo da formação de frutas e maturação. Os agricultores pegam, né? Esses vinicultores que dizem, né? Pegam essas uvas, espremem para fazer o quê? Suco de uva. Pegam esse suco de uva. Não, mas é verdade. Pegam esse suco de uva, passa pelo processo de fermentação para produzir o quê? Vinho. E os irmãos sabem o que faz o vinho, né? Faz o homem triste ficar alegre. Ó, irmão, vinho é símbolo de alegria na Bíblia. Ele está falando, olha, homem de Deus, se você se alinhar a Cristo, se você estiver debaixo da liderança de Cristo, Ele vai cuidar do teu trabalho, do teu futuro, da tua saúde emocional, e a sua mulher será como vinha frutífera. Ela vai ser a alegria da sua casa. Ela vai te honrar como homem de Deus. Ela vai ser uma bênção sobre os seus filhos e ela vai ser a alegria na tua casa. Oh, irmãos, tem um versículo aqui um ditado aqui na América que diz assim: Happy wife, happy life. E é verdade, irmãos. Happy wife, happy life. Se você quer uma vida alegre, tua esposa tem que estar alegre primeiro. Irmão, e não tem nada melhor do que você poder ver essa mudança na sua família. Eu não vou ter tempo de entrar de como Deus fala para os maridos amarem as suas esposas. Efésios 5:25, que diz que nós temos que amar as nossas mulheres como Cristo amou a igreja. Por ele se entregou por ela, né? E assim mesmo se entregou por ela para santificar, olha, a mudança. Para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Invista, irmão, estudo na palavra com Deus. Nós começamos com a minha esposa, tem tempo já, né? Todo domingo. YouTube, irmão, como tem pregador bom no YouTube. Depois da igreja, à noite, antes de dormir, vê uma pregação. Você tem tantos estudos bons, irmãos. Como tem sido uma bênção para mim e para a Leila. Invista tempo na palavra, no estudo com sua esposa. Invista dinheiro, né, irmãos? Na sua esposa.
Amém? Invista, irmão, invista, porque é para o teu gozo. Quem vai usufruir desse fruto ali é você, meu irmão. Então, cuide bem do fruto. Quanto melhor o fruto é tratado, mais vai produzir para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, ele fala, a mudança espiritual, irmãos, acontece quando um homem de Deus usa os princípios de Deus investidos em sua esposa. Quando ela começa a conhecer e a reconhecer que a sua esposa não é vista apenas como uma lavadeira, quando ela reconhece e começa a perceber que ela não é vista apenas como uma cozinheira, como uma faxineira, uma babysitter, né? Mas quando ela começa a perceber que ela é parte fundamental da família, de que cada decisão que você tomar, você consulta ela, o que você acha? A gente precisa fazer isso? Não precisa fazer isso? Porque Deus fez de 2 um. Todas as decisões, todo passo, principalmente o que vai afetar a família, tem que ser tomado a 2. Quando ela perceber isso, irmãos, então ela vai ser uma vinha frutífera. Oh, glória! Aleluia! Esse Deus é muito bom, gente. Mas estamos falando sobre alinhamento. Então, ele não para por aí. Ele fala assim, olha, e a tua mulher será como uma videira frutífera, ao lado de tua casa. Depois ele passa para os teus filhos. Olha o que ele diz assim, aqui. Os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda de tua mesa. Vê o próximo slide aí, Paulinha, por favor. Eu coloquei ali uma planta de oliveira. Quando estudando sobre oliveira, você vai descobrir que leva 15 anos para aquela planta de oliveira se tornar numa oliveira frondosa, adulta, madura. Mas aqui que está o espetacular. Dizem que se você cuidar muito bem da oliveira, se ela for bem cuidada, bem nutrida, ela vai produzir frutos por mais de 2.000 anos. Tenho entendido que hoje, no Jardim do Getsemane, existem oliveiras com mais de 2.000 anos ainda produzindo fruto. Ainda produzindo fruto. Isso é porque, o próximo slide aí, Paulinha, as raízes da oliveira, elas são profundas. Elas são profundas. Quando o homem de Deus se alinha a Cristo, e a família começa a ver mudança, não só a esposa, mas agora os filhos estão vendo que dentro de sua casa há temor de Deus, que não é só aos domingos, aqui na hora da igreja, mas é na segunda, há temor de Deus. E não estou falando de perfeição. Todos nós somos falhos. Quantas vezes já tive que pedir desculpa para a Gabriela, para minhas filhas, olha, eu errei, me disse. Ninguém é perfeito, mas tem que haver sinceridade. Quando há essa sinceridade, quando a sua esposa vê isso e os seus filhos veem isso, então eles vão começar as suas raízes a ser formadas, e nós temos que nos empenhar, pai, homem de Deus, a fazer com que as raízes de nossos filhos e filhas sejam firmadas na palavra de Deus e nos princípios de Deus. Isso é algo que é ordenado por Deus. Os homens devem ser responsáveis pela educação, pelo investimento nos filhos, para que as suas raízes estejam arraigadas na palavra de Deus. Não é trabalho da igreja. Não é trabalho da igreja. A igreja simplesmente tem que reforçar aquilo que está sendo ensinado na casa. É o dever do pai de família investir tempo nas coisas de Deus. Porque se você não investir, adivinha quem vai investir? A Disney, a televisão, os filmes, os amigos da escola, e vão edificar eles nas coisas que não prestam. A Bíblia é bem clara, olha, Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. É papel do homem, como líder da casa, ele tem que se empenhar nisso. Deuteronômio 6:6 diz assim, olha, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Falando para os homens aqui, ensine-as com persistência.
Tem que ensinar com persistência. Irmão, tem dia que você vai chegar cansado do trabalho e não vai querer fazer, mas olha, é com persistência. Teus filhos não vão querer ouvir de novo, pai. Não, é com persistência. Persistência. Eu tenho que fazer, porque o meu futuro é o futuro dos meus filhos. E ensinando-as com persistência aos seus filhos. Converse com elas. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, em todo tempo. Temos que instruir os nossos filhos. E outra palavra aqui, abrindo outro parênteses. Quando você for educar a palavra de Deus, não pare por aí. Eduque o seu filho, irmão. Principalmente se ele é criança ainda. Está uma onda aqui na América de que não. É criança, pode deixar. Isso aí vai passar, vai passar. Vai passar, sim. Irmãos, eduque a sua criança. Não tem nada mais constrangedor do que criança mal educada. Ensine a sua criança a se comportar no restaurante. Ensine a criança como se comportar nas casas onde você vai ser uma visita, um visitante. Eduque os seus filhos, irmãos. É princípio da palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Principalmente, eduque os seus filhos a respeitar a autoridade. Tem que respeitar. E, se preciso for, tem que dar umas palmadas. E não é umas palmadas... Já viu aquelas palmadas? Eu vou te bater! Já viu? O que você está fazendo? Ensinando para a criança que o que você fala não tem valor. Só da boca para fora. Queria que minha mãe estivesse aqui. Ela dava um curso assim, pós-graduação para todo mundo, irmão. Tem marca... Bom, deixa para lá. Irmão, olha o que a palavra de Deus diz. Quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem ama o seu filho, não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13, 24. A palavra de Deus diz, olha, não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a, você mesmo. Porque tem gente que, não, corrige, você, pai, corrige aí, ou você, mãe, você que é mãe, corrige. Corrige-a, você mesmo, com a vara, e assim você a livrará da sepultura. Provérbios 23, 13. Provérbios 22, 15 diz assim, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. E olha esse aqui, Provérbios 29, 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Eu nunca achei que eu fosse presenciar isso, mas eu já presenciei. Estavam fazendo eventos, quem que a gente convida, não sei o que lá, e falaram assim, não convida aquele casal porque a gente não dá conta dos filhos. O casal é legal, boa companhia, mas por causa dos filhos, vamos deixar fora, não dá. Eduque o seu filho. Porque a Bíblia diz, irmãos, e você pode dizer, eduque os seus filhos, porque eles, olha só a promessa, quando você começar a educar os seus filhos, elas são plantas de oliveira. Como eu falei, leva 15 anos. 15 anos para ela se transformar em uma oliveira frondosa. E você diz, eu quero, pastor, como é que isso pode acontecer? A própria Bíblia te responde. Diz assim, olha, plantas de oliveira aonde? À roda de tua mesa. Na Bíblia, irmãos, a mesa tem um significado muito importante, muito profundo. É onde o homem se sentava, não somente para comer, mas ele se sentava para liderar a sua família. Ele, na cultura judaica, quando se sentava à mesa, ele afirmava e demonstrava o vínculo existente entre as pessoas sentadas na mesa. É onde o pai de família hoje se senta e você desliga a televisão, você desliga o celular
E agora todos estão presentes na mesa e ali o líder vai liderar a sua família. É na mesa onde você vai colocar as coisas em ordem. É na mesa onde você pergunta se o trabalho de casa está sendo feito. É na mesa onde você pergunta, e a escola? Existe alguma área da escola que a gente precisa começar a rever? É na mesa onde você vai orar pelos seus filhos. É na mesa onde você pergunta à tua esposa como é que está o comportamento aqui da criançada. É na mesa, irmãos. É na mesa, é o líder na mesa, da sua própria casa. É onde você vai, talvez o seu trabalho não permita que você esteja presente e sentado à mesa a uma refeição todos os dias. Mas você tem que se esforçar. Em todo momento que você puder, tenha um lugar à mesa na sua casa, porque você é o cabeça daquela família. Você é o cabeça. Você diz, eu sou o cabeça da família. Como é que você vai ser o cabeça se você nunca está presente? Você tem que estar presente, participando de uma refeição, sim, na sua casa. E é ali na mesa onde você vai rever os cultos, vai aprender sobre a Bíblia, vai orar pelos seus filhos, vai ver e decidir planos para a sua família, mas é na mesa. Porque nós temos que ser o cabeça, como Deus nos chamou. Josué diz assim, ele soube muito bem o que falar. Josué 24:15 diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, está decidido. Eu não perguntei opinião, eu não quero saber o que você acha, eu não posso me intrometer do jeito que você governa a sua casa, mas eu e minha casa, nós decidimos servir ao Senhor. E é o pai que tem que estar presente, irmãos, porque, homens de Deus, o que nós estamos fazendo, e a nossa vida é corrida, eu sei, mas estamos deixando muita carga sobre as nossas esposas. E é uma mãe, irmãos, uma mãe no seu melhor dia jamais vai poder substituir um pai. Existem coisas que só um pai pode transmitir para um filho. Existem coisas, homens de Deus, que você tem que falar para suas filhas, porque senão vai vir um malandro aí, sussurrando um monte de mentira no ouvido da tua filha para destruí-la. Está amarrado. Aqui não, Satanás. Em nome de Jesus, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu vou ser cabeça dessa família e coitado do meu genro. Nosso, né, pastor Maurício? Oh! Ah, pode vir, estou preparado. Ah! Que não. Glória a Deus. Mas a sua presença tem que ser sentida. Amém? E já encerrando. Ele começa a dizer assim, quando você começa a se alinhar com Cristo, você vai temer ao Senhor e você vai andar nos seus caminhos. Ele vai abençoar o teu futuro, o teu trabalho, a tua saúde emocional. Ele vai transformar a tua mulher. Ele vai transformar os teus filhos. E ele diz assim, não para por aí. E ele diz assim, olha, ele confirma, versículo 4, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Só que não para por aí, este salmo começa, então, a envolver já rapidamente, não tenho tempo de entrar, que ele diz assim, olha o versículo 5 e 6, e o Senhor te abençoará desde Sião. Paulinho, o próximo slide, você sabe que Sião é um monte, lá em Israel, mas a palavra Sião é um significado que tem vários simbolismos, vários significados. Se refere à habitação santa de Deus, onde Ele realmente habita. Se refere à montanha de Sião, ao monte de Sião. Se refere à cidade de Jerusalém. Mas também se referia ao templo, onde todo homem de Deus se apresentava para adorar a Deus. E era inconcebível, irmãos, de ter um homem judeu que não fosse participante do templo de Deus a adorar a Deus. Era inconcebível. Ele tinha que fazer parte da sua igreja. Ele tinha que fazer parte da vida de adoração da igreja. Por quê? Porque ele, levando a sua família, ele mostra para a sua família de que nós fazemos parte de algo maior. Somos parte de uma família.
Existem multidões de gente que falam como nós falamos, que creem nas mesmas coisas que nós cremos, que se comportam da maneira que nós nos comportamos. É algo maior que nós. Então, quando você leva a sua família dentro desse alinhamento à igreja, a sua igreja é composta por famílias alinhadas debaixo de Cristo. E ele vai, então, falar depois de Jerusalém e depois de Israel. Essa bênção, quando você está bem alinhado, ela vai ser transferida não somente para a igreja, mas a igreja para a cidade e a cidade para a nação. Porque você vai me ajudar a pregar aqui. Se o homem não está alinhado com Cristo, ele se torna um homem problemático. Se o homem problemático tem esposa e filhos, a sua família é uma família? Você leva a sua família problemática para a igreja, a sua igreja se torna numa igreja? A sua igreja, que é problemática, faz parte de uma cidade, a cidade se torna? A cidade que faz parte de um estado, né? O estado se torna? O estado que faz parte de um país, o país se torna? E o país, que é parte de um mundo se torna? Mas se você quiser um mundo que é abençoado por Deus, compostos por países que são abençoados, por estados que são abençoados por Deus, porque eles têm cidades abençoadas, porque a igreja nessa cidade ela é abençoada, porque a sua família está alinhada com Cristo, e tudo começou por um homem de Deus. Pelo amor de Deus, vamos nos alinhar debaixo de Cristo. Amém, irmãos? E eu queria lançar um desafio, e já orando. Quem sabe amanhã os homens não podiam se reunir aqui na hora de oração e fazer como as irmãs têm feito tanto tempo, mas os cabeças da família nos reunirmos amanhã aqui em oração, clamar pelas nossas famílias. Os homens de Deus podem se colocar em pé? Eu queria orar com os irmãos. E mulheres, essa mensagem foi para os homens praticamente, mas nós pedimos que vocês nos ajudem em oração, porque a responsabilidade sobre as nossas costas é muito grande. E Deus as chamou para que vocês nos ajudem em oração. Vai ter momentos que a gente não vai conseguir chegar em casa por causa do trabalho. Nos ajudem a instruir os nossos filhos. Nos ajudem. E nós queremos, em nome de Jesus, que essa família, debaixo da liderança de Cristo, perfeitamente alinhado, que essa bênção possa fluir, Senhor, da Tua graça, do Teu templo, Senhor, do Teu santo monte, para a igreja e para toda a nação. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. E eu peço que você me ajude a orar aqui, homem de Deus. Nós, Pai, te agradeço pela Tua palavra. Espírito Santo, te agradeço porque o Senhor cuida de nós e o Senhor tem o desejo de ver as nossas famílias restauradas. Te agradeço pela Tua palavra, que é luz para o meu caminho, Senhor, e lâmpada para os nossos pés. E eu quero, Senhor, ser o primeiro a Te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que eu não estive perfeitamente alinhado debaixo, Senhor, do Teu alinhamento como o Senhor deseja. Mas nesse momento, eu e meus irmãos, Senhor, nos queremos colocar na brecha, Senhor, como Senhor, representantes das nossas famílias. E pedir que o Senhor venha realizar a Tua obra. Vem, Senhor, levantar homens de Deus aqui neste lugar. Vem nos alinhar, Espírito Santo. Venha tirar tudo aquilo que nos impede de estar na Tua presença. Vem tirar aquela pedra de embaraço, Senhor. Tudo aquilo que vem nos impedir de estar mais, Senhor, junto de Ti. Para que nós possamos, assim, bem alinhados, Senhor, contigo, possamos demonstrar, ó Deus, o que é realmente ter uma família abençoada por Ti. Senhor, Tu prometeste na Tua palavra que assim será abençoado o homem que teme a Ti. Que o Senhor estaria estendendo as Suas mãos e protegendo, Senhor, a nossa vida financeira, a nosso futuro, as nossas emoções, a nossa família, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, vem nos ungir, vem nos fortalecer, Senhor, vem quebrar todo o jugo. E queremos pedir a Tua bênção, Senhor, nesse momento, em cada pai de família aqui representado.
Quero pedir, Senhor, por cada família sendo, Senhor, acessada ali pela internet, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção também chegue lá. Senhor, que possamos ser, Senhor, homens de Deus, como o Senhor tem nos chamado. Que possamos refletir a tua glória nesse lugar, nesta cidade, neste estado, neste país, ó Deus, para que tu recebas toda a honra e toda a glória. Senhor, colocamos o nosso coração diante de ti. Colocamos, Senhor, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos diante de ti, Senhor. E consagramos tudo que temos, tudo que somos, Senhor, a ti mais uma vez. Sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Sem ti, nada podemos fazer. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a te honrar e a te servir. Em nome de Jesus. E os homens de Deus dizem amém.